É com gratidão a Deus, intensa alegria no coração, que eu acolho você nesta noite para este momento todo especial de louvor e adoração a Deus. Todos são muito bem-vindos e juntos, pela mediação de Cristo Jesus, apresentaremos a Deus culto em espírito e em verdade. Você que nos acompanha pela internet, também receba o nosso abraço, a nossa palavra de acolhimento e, acima de tudo, de incentivo à sua participação em todos os momentos do culto público. Deus seja servido e nos abençoar nesta noite, falar ao nosso coração e que, efetivamente, cada um de nós possa afirmar: verdadeiramente, Deus está neste lugar. Amém. Nós estamos reunidos para cumprir o propósito do porquê nós fomos criados: adorar a Deus, glorificar ao Senhor. Em uma atitude de adoração, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Salmo de número 84. Fiquemos em pé e leiamos juntos a palavra do Senhor. Leiamos: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração,
Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Deus Todo-Poderoso, Deus Triuno, com o hino de número 4, culto à Trindade. Oremos ao Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós te adoramos, ó Pai, Deus onipotente, o Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo, o Deus que nos escolheu antes mesmo de sermos formados no ventre materno, o Deus que nos convoca e que nos chama para que nos reunamos a fim de glorificar e exaltar ao Senhor, para te adorar, ó Deus. E esse foi o propósito do porquê nós fomos criados, para glorificar ao Senhor, para exaltar-te e para gozar o Senhor, para que o nosso prazer esteja em ti, o nosso deleite esteja no Senhor. E ó Deus, cultuar a ti é motivo de deleite para nós, traz alegria ao nosso coração. Te adoramos, ó Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Deus que levou sobre si o nosso pecado na cruz do Calvário, a fim de que hoje pudéssemos ter livre acesso ao nosso Deus, a fim de que pudéssemos entrar em tua presença, e hoje o véu rasgou e podemos, diante do trono da graça, receber da tua misericórdia.
Receba a nossa adoração. Te adoramos, ó Santo Espírito, o Deus que habita no nosso coração, que traz iluminação para que possamos compreender da palavra, o Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvamos-te, Senhor. Receba a nossa adoração. Nós nos achegamos diante do teu trono de graça nessa noite para te adorar e bendizer-te. Tu que és a razão da nossa existência, do pulsar do nosso coração, do brilho dos nossos olhos. Te adoramos, ó Deus. Nos achegamos a ti pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Estamos diante de um Deus grandioso, de um Deus maravilhoso, mas também de um Deus santo, que busca a santidade dos seus servos. Nesse momento de confissão, convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 32, versículos de 1 a 7. Faremos essa leitura em uníssono. Salmo 32, versículos de 1 a 7. Logo após a leitura, cantaremos o hino 74. Leiamos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Vamos cantar o hino 74. Senhor
Oremos. Santo Deus e eterno Pai, chegamos diante de Ti, ó Pai, humilhados e apequenados, porque somos pecadores, ó Pai, e dependemos de Ti. Confiamos, Senhor Deus, na Sua soberania, confiamos, Senhor Deus, nas Suas promessas, e uma delas, Senhor Deus, seria as misericórdias sobre as nossas vidas, de que tanto dependemos, ó Pai. Suplicamos por Ti e Te agradecemos, ó Pai, porque um dia Jesus Cristo, apesar da nossa pequenez, morreu naquela cruz por amor a nós, ó Pai. E estamos aqui, ó Pai, nesse instante, para Te render louvores e graças por essa grande razão, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque só Tu podes nos livrar do pecado, só Tu podes nos perdoar de todo o pecado. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar diante de Ti, nesse momento, para engrandecer e adorar o Seu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse é o momento do culto em que adoramos o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Em Malaquias 3:10, o Senhor nos ensina da seguinte forma: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Os irmãos que vieram preparados, que façam a devolução dos dízimos através do hino 145. Amém. Posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me
Oremos, irmãos. Deus Santo, nos colocamos diante de Ti, Senhor, devolvendo aqui a Ti pertence, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque Tu nos sustenta. E obrigado, Senhor, porque temos a fidelidade para com os dízimos contigo. Deus, quanto àqueles que não têm essa fidelidade, Senhor, trabalha no coração deles para que eles possam ter a alegria de Te devolver o que lhe pertence. Nós oramos gratos, ó Pai, por tudo que tem feito por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu peço que nos coloquemos em pé para continuar louvando nosso Deus. Jesus se apresentou como Cordeiro de Deus. Forma singela Ele tomou para viver entre os seus. Manso e humilde de coração, fardo pesado levou. Veio calado dando perdão, e lá na cruz conquistou. Dai louvor ao Cordeiro de Deus. Glória, honra e domínio são seus. Com seu sangue nos comprou, para Deus nos transformou em sacerdotes e reis, para na terra reinar. Cristo também é forte, Senhor, pois é leão de Judá. Diante do Pai é intercessor por todos nós a orar. Grande triunfo foi ressurgir, porque vitória sem par. Ao Rei glorioso o céu vai abrir, quando o leão regressar. Dai louvor ao leão de Judá. Ele é muito digno de desatar os selos e o livro abrir. De nações vai constituir seus sacerdotes e reis, para na terra reinar. Dai louvor ao Cordeiro de Deus. Dai louvor ao leão de Judá. Juntou força e mansidão, traz juízo e salvação. Este é Jesus o Senhor, dono de todo louvor. Dai louvor, dai louvor, dai louvor,
todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, pois de ti preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade
Nesse instante nós teremos um momento de ação de graças, de louvor e de bendizer ao Senhor por suas bênçãos para conosco. E de forma muito particular, pelo nosso irmão e diácono emérito, Fernando Della Costa e Dona Elza. Eu quero convidá-los a vir aqui à frente, juntamente com seus familiares. Nós vamos agradecer por 55 anos de vida conjugal dos nossos irmãos. Não é brincadeira, 55 anos de vida conjugal. É certamente para todos nós uma inspiração. Nós vamos agradecer a Deus por esta dádiva, pelos frutos deste amor. Nós vamos agradecer a Deus pelas lutas, as inúmeras vitórias. Nós vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele foi servido em fazer na vida dos irmãos e através dos irmãos para a glória de Deus. Certamente que quando apresentamos aos nossos filhos um momento como o que estamos aqui presenciando, é para ensiná-los a respeito da ação de Deus na vida de uma família, na vida de um casal. Certamente é para servir de incentivo àqueles casais que ainda não alcançaram uma data tão significativa, tão marcante e tão desafiadora para todos nós. Nós temos casais aqui que estão prestes a começar, outros que começaram recentemente, outros que estão dando ainda os primeiros passos. É uma diversidade tão grande, mas em todos os casos há uma convicção, há uma certeza de que é o Senhor que edifica a casa, é o Senhor que guarda a família, é o Senhor que abençoa. Nós vamos orar nesse instante, dando graças a Deus. Eu vou pedir ao pastor Daniel que ore pelo nosso irmão, o diácono Fernando, por sua esposa, Dona Elza, dando graças a Deus. E nesse instante também, pastor, pedindo a Deus a sua bênção sobre os filhos da igreja. Oremos nesse instante. Santo Deus, te rendemos graças, Senhor, porque Tu és o Deus que dá a vida, Tu és o Deus que sustenta a vida, Tu és o Deus, ó Pai, que nos abençoa e que conduz a nossa história. E em uma época, ó Deus, onde as famílias têm sido atacadas, em uma época, ó Deus, onde os valores têm sido pervertidos, onde há tantos divórcios, tantas famílias sendo destruídas, nós nos alegramos, ó Pai, e te rendemos graças pela vida do seu Fernando, da Dona Elza, que comemoram 55 anos de casados. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem sustentado esse casamento, o Senhor é o Deus que tem abençoado os teus servos, do início até aqui. Louvado seja o nome do Senhor, por essa união, pelo exemplo que eles são para nós. Te louvamos, ó Deus, pelos frutos desse casamento, que o Senhor tem abençoado, ó Deus, seus filhos, seus netos, que o Senhor continue, ó Deus, a derramar da graça do Senhor sobre a vida deles, de modo que transborde a toda a sua descendência. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque temos visto a tua boa mão sobre a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. E oramos, ó Deus, pelas nossas famílias e pelos filhos da nossa igreja, ó Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal. Que o Senhor, ó Deus, possa resplandecer o seu rosto sobre os nossos filhos, e de modo, Deus, que o coração deles seja do Senhor. Livra-os, ó Deus, das ciladas, dos homens maus. Guarda-os, Senhor, e que eles cresçam na graça e conhecimento do Senhor. Abençoe os nossos filhos, sejam eles pequenos ou grandes, estejam eles aqui ou não. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, guarde com a tua mão
poderosa e providente. Abençoa, Senhor, o nosso lar, os nossos lares, que em tudo o teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar o pastor Lucas, que vem aqui à frente. Quero convidar a Mari, convidar o Davi e convidar a Esther. Antes de proceder o ato do sacramento, trazer à igreja uma breve palavra sobre esta preciosa família. Se a memória não me trai, 2018, uma preciosa família chegou à nossa igreja. À época, o pastor Lucas, a Mari e o Davi. E depois a família e a igreja fomos brindados com a chegada da Esther. Quando o pastor Lucas aqui chegou, para muitos, na condição de visitante, no coração da família, um desejo profundo, intenso, vivo, de fincar raízes, estar conosco. E ao longo de 2 anos as coisas foram caminhando com muita naturalidade, com muita serenidade, com muita tranquilidade. E Deus foi servido em dar a eles aquilo que tanto estava no coração deles. Ao pastor Lucas filiar-se à Igreja Presbiteriana do Brasil com a sua família, e sendo Deus servido, que eles pudessem servir aqui conosco. O conselho da igreja, em oração, em reflexão, entendeu que deveríamos submeter o assunto ao presbitério. E o nosso presbitério, reunido em sua última reunião ordinária, procedeu os trâmites constitucionais, procedeu o exame teológico de experiência do pastor Lucas, e então o plenário, com 20 membros, decidiu por 18-2 receber o pastor Lucas. Os 2 votos que ele não recebeu é para ele continuar humilde. Se ele recebesse os 20, ele já vinha muito cheio. Então 18-2 é um bom placar para ele manter os pés no chão. De sorte, meus amados, que hoje, na reunião do conselho, fizemos aquilo que a nossa Constituição ordena, acolhemos a decisão do nosso presbitério em atendimento ao nosso pedido. Tive o privilégio de dar posse aos nossos pastores auxiliares, que tomam posse perante o conselho anualmente. E agora, oficialmente, o pastor Lucas integra o quadro de ministros da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Já integrava o quadro de ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil no sábado retrasado, quando o presbitério o acolheu. E agora está aqui conosco, com a sua família, e os seus filhos receberão o sinal da aliança. Mari já foi recebida hoje no conselho, já é oficialmente membro da nossa igreja. Portanto, eles assumirão agora publicamente os compromissos. O Davi está devidamente vestido assim, para mostrar a vocês a importância que ele dá ao que estamos fazendo aqui agora e ao pastorado da igreja. Ele dá importância ao pastorado da igreja. O pastor Lucas comentou comigo que logo nos primórdios da chegada do Davi aqui, após o batismo de crianças, era muito perigoso deixar água e a Esther próxima do Davi, porque o Davi queria batizar a Esther de qualquer jeito, e ele tinha que ficar policiando o Davi para o Davi não batizar a Esther.
Hoje, Davi, você vai receber o sinal visível de pertencimento da família da aliança, você e sua irmã, nessa noite que para nós é uma noite memorável. Se vocês quiserem, vocês podem chorar, vocês podem ficar à vontade para chorar, não há problema não, porque nós entendemos que é o propósito de Deus para a vida de vocês. Nós não sabemos por quanto tempo Deus será servido em conservar vocês aqui, mas por todo o tempo que Ele for servido, que a vida de vocês esteja a refletir a Cristo e a vida da igreja esteja a edificar a vida de vocês. Por isso, eu passo a perguntar a vocês, meus queridos irmãos, pastor Lucas e Mari, vocês creem em um só Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês creem que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, palavra de Deus, inspirada, inerrante, suficiente? Vocês, ajudados por Deus, se comprometem a continuar a criação do Davi e da Esther nos caminhos do Senhor, ensinando-os a temer a Deus, ensinando-os por meio de palavras da instrução e também por meio de uma vida de piedade? Se comprometem a orar por eles e com eles, envidar todos os esforços para que eles recebam a educação, de sorte que no tempo oportuno eles mesmos estejam desenvolvendo a leitura das Sagradas Escrituras? Ajudados por Deus, se comprometem a ensiná-los a respeitar o culto divino, a ensinar a eles que o culto público é a mais importante atividade do povo de Deus? Vocês se comprometem, ajudados por Deus, a ensinar a eles a que eles respeitem as autoridades constituídas por Deus para o governo, para o ensino e para a disciplina? Então, diante dessas afirmações que livremente vocês fizeram, eu convido a igreja a colocar-se de pé nesse instante. Davi, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esther, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito Deus e amado Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a vida do Davi e da Esther, que eles cresçam em estatura e graça diante do Senhor e diante das pessoas com as quais eles estiverem a conviver. Estejam eles sempre a refletir a luz de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus, guarda-os do mal, permita-lhes, ó Deus, o crescimento físico, intelectual, emocional e, sobretudo, espiritual. Que aqui, ó Deus, eles cresçam na verdade do Evangelho. Que aqui, ó Deus, eles aprendam a Tua palavra. Que aqui eles sejam edificados, fortalecidos, instruídos e desafiados. Ó Deus, guarda-os para o louvor da Tua glória. Abençoe, ó Deus, ao pastor Lucas e a Mari, na criação, na instrução, no ensino. Sejam eles, ó Deus, para os seus filhos, exemplo de piedade. Sejam zelosos no ensino das Escrituras. Sejam diligentes na instrução, na disciplina. Sejam, ó Deus, modelos para estes pequeninos. Deus, guarda esta família, para que em todo o tempo ela esteja diante da Tua presença e refletindo a luz de Cristo. Deus, que a estadia deles aqui conosco, por todo o tempo em que o Senhor for servido, seja uma estadia marcada, ó Deus, pelo crescimento, seja, ó Deus, marcada pela alegria, pelo júbilo, pela satisfação, pela mútua edificação. Deus, que em todo o tempo eles estejam a bendizer o Teu nome pela vida da primeira igreja presbiteriana de Vitória, e a primeira igreja presbiteriana de Vitória a bendizer-Te por nossos irmãos. Receba, Senhor, a nossa gratidão, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Parabéns, filho. Parabéns, meu filho. O pastor Daniel vai fazer a entrega para o Davi e para a Esther do catecismo. A igreja pode assentar-se.
hermenêutica dizia o seguinte: nós não precisamos de uma escritura, nós não precisamos de uma Bíblia, nós não precisamos de uma palavra de Deus escrita. Nós temos acesso direto a Deus. Deus fala conosco, nós falamos com Deus. Quando Deus quer falar comigo, Ele não precisa de um papel, Ele fala diretamente, Ele me dá novas ideias, Ele me dá novos direcionamentos. E eu, Montano, tenho a chave para a vida de sucesso que a igreja tanto precisa. E muitas pessoas embarcaram no movimento de Montano, optando por novas revelações, por comunicações diretas, por uma vida pautada não pela santificação, mas pelo rigorismo, pelo perfeccionismo. E por meio do perfeccionismo eles intentavam alcançar a salvação. E a igreja demorou a perceber, a igreja demorou a rejeitar, a igreja demorou a se opor. Por quê? Porque é mais difícil quando é sutil. É mais difícil quando o pacote, a embalagem é muito atraente. E era justamente isso que estava acontecendo lá na cidade de Colossos. O pacote era muito atraente, a embalagem chamava a atenção. E eles estavam então abraçando, recolhendo, guardando e vivendo aquilo que o apóstolo Paulo chama de filosofia e vãs sutilezas. Aquilo que o apóstolo Paulo vai destacar como sendo perigoso. E ele então diz: cuidado. Veja que no versículo 4 do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então nós precisamos, meus amados irmãos, ter o cuidado e a atenção de comparar os ensinos, de comparar o que nos está sendo transmitido sempre à luz das Escrituras. Quando a igreja despreza as Escrituras como o seu referencial, quando a igreja despreza as Escrituras como sua única regra de fé e prática e como o único elemento capaz de checar e julgar todas as apresentações, a igreja corre sério perigo. Nos nossos dias, nós temos muitas propostas atraentes, nós temos muitas propostas sedutoras, nós temos muitas propostas que estão envolvendo a muitos e levando a uma distração quanto ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de chamar a sua preciosa atenção para a ênfase que o movimento evangélico no Brasil hoje atribui ao homem. A ideia é que o homem precisa ser suprido em suas necessidades, ele precisa ser atendido em suas demandas. E quando eu falo aqui homem, eu estou falando de ser humano. Então tudo que a igreja faz, tudo que a igreja realiza, ela deve fazê-lo com a intenção de alcançar este homem e dar a ele aquilo que ele tanto almeja, aquilo que ele tanto pleiteia, aquilo que ele tanto anseia. Veja que não é a necessidade que é objeto do trabalho da igreja. Veja que é a vontade. Porque o grande objetivo é atrair, o grande objetivo é envolver, o grande objetivo é fidelizar, o grande objetivo é efetivamente satisfazer. É o que nós costumamos chamar de antropocentrismo. O homem é o centro. Nós jamais podemos nos curvar a uma proposta como esta. Nós jamais podemos aceitar uma proposta como esta. Ela pode ser bonita, ela pode ser atraente, ela pode ser doce, ela pode ser suave, porém ela é fatal. Ela é fatal para aquela pessoa que está necessitada do Evangelho da Graça. Ela é fatal para a comunidade, porque se nós substituirmos Deus como sendo o centro da nossa vida, o centro do culto, o centro da nossa existência, o centro de tudo, e colocarmos o homem
nós estaremos condenando este homem à morte e nós estaremos caminhando a passos largos para a morte. Hoje, as vãs sutilezas, como por exemplo a substituição da pregação, da exposição das Escrituras por uma palavra de encorajamento e de autoajuda, é algo danoso e mortal. É uma grande falácia, e muitos estão embarcando nesta grande falácia. Porque pode ser, meus amados irmãos, e aqui eu digo com muita franqueza, mais agradável aos nossos ouvidos ter uma palavra de estímulo, de incentivo, de autoajuda, do que ouvir a respeito do pecado e de suas consequências, do que ouvir a respeito da justa e da santa ira de Deus, que diligentemente atenta para os afazeres dos homens. É muito mais fácil ouvir algo doce e palatável. É muito mais fácil, é muito mais aprazível. Mas isso não cura a ferida do homem. Isso não restaura a vida do homem. Isso só o conduz à morte. Só agrava a sua situação. Por isso o apóstolo Paulo diz: cuidado, muito cuidado, extremo cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Cristo então é o centro, Cristo então é o alvo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Por isso, meus amados irmãos, todo o nosso movimento deve ser sempre teocêntrico, deve ser sempre em direção a Deus, por meio de Cristo, o seu Filho, que manifestou-se, e Ele mesmo traz em si toda a plenitude da divindade. Qualquer movimento para tirar o foco da pessoa bendita de Cristo Jesus, ele deve ser plenamente rejeitado, plenamente desprezado, porque efetivamente ele não consegue trazer nenhum benefício a nenhum de nós. Depois de ter feito o alerta quanto à necessidade de rejeição do erro e de apegar-se à verdade, o apóstolo Paulo agora vai fazer a introdução de uma nova seção, lembrando a igreja a vitalidade do seu Redentor, lembrando a igreja do poder e da glória do seu Salvador, lembrando a igreja em quem efetivamente há o suprimento para a sua vida. Vejamos: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em Colossos agora havia uma grande dúvida e inquietação. Os gentios, aqueles que não eram judeus, que haviam abraçado a fé cristã, estavam sendo persuadidos ao rito judaico da circuncisão. Estava sendo dito àqueles cristãos que sem a circuncisão, sem aquele ato externo, eles não alcançariam a salvação, eles não chegariam até Deus, eles não seriam aperfeiçoados e, portanto, eles não haveriam de progredir. Era necessário um ato externo, como sendo um elemento impulsionador, e mais do que impulsionador, de forma a garantir
o relacionamento com Deus. E muitos cristãos, eles estavam tendenciosos e inclinados a rejeitar a suficiência de Cristo e ceder a um ato externo, feito por mãos humanas, como sendo um elemento mais sólido e mais garantidor da salvação. Ou seja, trocando a graça pelas obras, trocando o agir de Deus pelo labor humano, trocando a misericórdia pelo esforço. E quantos de nós, meus amados irmãos, embora não admitindo uma circuncisão como a que está aqui apresentada no texto, temos desprezado a graça, temos desprezado a misericórdia, temos desprezado o favor e a própria promessa de Deus no que diz respeito à nossa vida e à nossa salvação, como sendo Ele mesmo o único elemento pela ação do seu Espírito para nos impulsionar em santificação, e temos procurado práticas, temos procurado obras, temos procurado coisas que são invenções humanas, para que elas possam substituir aquilo que o próprio Deus nos deu. Quantas pessoas acham que tomando um copo com água, que esteve exposto a uma oração, estarão mais próximas de Deus? Quantas pessoas entendem que tendo na sua casa elementos judaicos, estarão mais próximas de Deus? Você tem crente agora com quipá, tem crente agora com vestes judaicas, você tem crentes agora com réplicas da Arca da Aliança, você tem crentes com menorá, você tem crentes participando de campanhas e mais campanhas que haverão de solucionar o seu relacionamento com Deus e garantir a sua vida eterna. São cartas que são endereçadas para que sejam lidas no Muro das Lamentações ou até mesmo incineradas no Monte das Oliveiras. São crentes que estão encomendando água do Jordão. E quantas outras coisas e práticas e crenças, tudo isso coisas místicas, infundadas, inúteis, como sendo elementos para rivalizar com a obra de Cristo. Meus amados irmãos, o que Paulo está dizendo à igreja em Colossos é que absolutamente nenhuma obra externa haverá de servir de garantia quanto ao nosso relacionamento com Deus. O que Paulo está dizendo à igreja em Colossos é que nenhuma obra, nenhum labor humano servirá de garantia para a nossa salvação. A nossa salvação está única e exclusivamente assegurada na pessoa bendita de Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, os nossos pecados foram completamente perdoados. Nós fomos lavados de toda a nossa iniquidade, e o seu sacrifício pleno e perfeito garante a nossa salvação e nos mantém completamente conectados com Deus. Ah, mas nós somos teimosos. Nós somos relutantes, nós admitimos correntes de 7 dias, correntes de 9 dias, correntes de 21 dias. Nós temos objetos, nós temos orações, e tudo isso é o que diante do sacrifício de Cristo? Qual é o efeito que isso tem diante da graça redentora de Cristo? Absolutamente nenhum efeito, nenhuma virtude, nenhum benefício. Quando nós somos acusados pelo nosso mais terrível inimigo acerca da gravidade dos nossos pecados, quando nós somos afligidos pela nossa consciência acerca da nossa imperfeição, da nossa limitação, quando somos tomados por agonia no que diz respeito à nossa muito profunda distância do modelo que é Cristo, o que pode nos socorrer? Jejuns? Penitências?
sacrifícios, isso só agrava. Mas o apóstolo Paulo diz que quando nós olhamos para Cristo, nós somos lembrados de que antes nós estávamos mortos pelas nossas transgressões e por aquilo que metaforicamente nos remete a uma incircuncisão do coração. Mas Ele, Cristo, vos deu vida juntamente com Ele, ou seja, Ele transmite de si para nós vida, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando aos principados e às potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em Colossos era ensinado que por meio de práticas, por meio de comportamentos, aqueles seres espirituais perturbadores, eles seriam afugentados. O apóstolo Paulo está a nos dizer que é o sacrifício de Cristo, e tão somente o sacrifício de Cristo, o que nos garante o triunfo sobre os nossos pecados e sobre aquele que publicamente nos acusa dos nossos pecados. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Então nós nos regozijamos na salvação, nós exultamos na obra de Deus, nós nos deleitamos na consciência de que somos seus filhos, somos seu povo, somos sua propriedade, somos seu tesouro particular, e isso por conta da obra de Cristo. E a obra de Cristo perfeita expôs publicamente a nossa aceitação e a derrota do nosso maior adversário, o pecado, pois em Cristo nós estamos livres. E nós podemos dizer então às potestades e principados que nós pertencemos ao Senhor, que nós somos sua propriedade. Ah, meus amados irmãos, nós podemos cantar que castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo, porque nós fomos alcançados por essa graça. Finalizando o seu segundo bloco, o apóstolo Paulo agora vai adentrar ao terceiro bloco, tendo chamado a atenção contra o perigo das vãs filosofias, rejeitando qualquer coisa que venha a rivalizar com Cristo e sua obra. Ele agora, mais uma vez, retoma o assunto para conduzir-nos e orientar-nos acerca de como viver a cada dia na presença do nosso Senhor. E ele começa então o último bloco dizendo: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Tentando fazer uma aplicação contemporânea, e aqui eu espero não ser mal compreendido,
Muitas vezes, meus amados irmãos, a espiritualidade de outrem é aferida pelo cumprimento das suas vestes. Alguém fica a avaliar se aquele cumprimento é satisfatório, se aquele tamanho de manga é o tamanho ideal. E aqui eu estou falando, obviamente, a respeito deste comportamento exagerado, deste comportamento inútil de querer avaliar alguém pelo seu vestuário. E com isso eu não estou dizendo a ninguém que descuide do seu vestuário. Eu só estou dizendo que terno e gravata não prova a santidade de absolutamente ninguém e nem gera santidade em ninguém. Não é o fato de estar de terno e gravata que isso me coloca como sendo mais espiritual do que alguém que está com a camisa polo. Mas para algumas pessoas o terno e a gravata é sinônimo de santidade. Não é pelo fato de não frequentar um cinema e obviamente escolhendo bons filmes que alguém é mais santo do que o outro. Não é pelo fato de uma pessoa não frequentar a praia e obviamente com roupas oportunas e condizentes com a nossa fé que o fato de não ir à praia me torna mais santo do que quem vai à praia, ou de ouvir músicas e tantas outras coisas que acabam sendo o parâmetro para se aferir a santidade. Não são estas coisas, meus amados irmãos, não são estas coisas que efetivamente vão garantir a nossa santidade. O apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas que buscam estas coisas como sendo o elemento propiciador, elas acabam caindo. Nós devemos guardar o pudor, devemos guardar a decência, devemos guardar o bom senso, devemos guardar o equilíbrio, devemos guardar a moderação, como fruto da graça de Deus na nossa vida, como obra do Espírito de Deus na nossa vida, como consequência da nossa salvação e do testemunho que se deve dar, e não como sendo os elementos que motivam e proporcionam a nossa salvação. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que tem muita gente em Colossos que está naufragando numa vida de sensualidade, apesar de observar todas estas questões rituais que são inventadas por essa turma e não estão chegando a lugar nenhum. Então não são estes elementos que nós inventamos exteriores que vão nos garantir uma vida de santificação. O que nos leva, meus amados irmãos, a uma vida de santificação é buscarmos a face de Deus em oração. O que nos leva a uma vida de santificação é estudarmos a Escritura e colocarmos em prática o seu ensino. O que nos leva a uma vida de maior semelhança a Cristo é nos sujeitarmos a Cristo. E quanto mais sujeitos a Ele formos, mais imitaremos o seu comportamento, mais haveremos de ser identificados como os seus discípulos e mais vitórias teremos contra o pecado. Muito dos nossos erros em tratar com os nossos pecados decorre de que nós queremos resolver as coisas pela força do nosso braço e por nossa engenhosidade, mas isso só nos leva a uma condição de ainda maior distanciamento do propósito de Deus para a nossa vida. Paulo está dizendo, muitos aí estão observando dias, festas, cerimônias, muitos aí estão causando constrangimentos a outros, mas na sua particularidade, na sua individualidade, no seu momento a sós, o que há é uma vida de derrota, o que há é uma vida de subserviência ao pecado, o que há é algo completamente distante do discurso que apresenta. Lá fora apresenta algo bonito, lá fora apresenta algo atraente, mas no privado, no particular, vive sendo derrotado e consumido pelos seus pecados. O apóstolo Paulo diz o que nós devemos fazer e o que nos leva a vencer os nossos pecados é termos a consciência
de que nós estamos mortos para o mundo e para os rudimentos que o mundo nos apresenta. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Nós fomos livres por Cristo. Nós fomos livres da culpa do pecado. Nós fomos livres do domínio do pecado. Nós fomos livres da consequência eterna do pecado. Nós fomos livres. A nossa carta de alforria foi emitida. Nós estamos livres e essa carta não foi assinada por um monarca comum, por um monarca como tantos outros que já marcaram a história. Esta carta foi assinada pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E essa carta foi exposta a todos. Nós não precisamos e nem devemos nos sujeitar ao pecado. Cristo é e continuará sendo o maior tesouro da igreja, para a partir dele rejeitarmos tudo que é impuro, tudo que é impróprio, tudo que não tem valor, para a partir dele termos a segurança da nossa nova e gloriosa vida, para a partir dele vivermos cada dia na certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Lembre-se disso. Cristo é o maior tesouro da igreja. Cristo é o seu maior tesouro. Ele é o seu Senhor e Salvador. Mas pode ser que nesta noite entre nós tenha alguém que ainda não experimenta da liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Pode ser que entre nós nesta noite haja alguém que ainda esteja preso às trevas do pecado, que ainda não experimenta da luz libertadora de Jesus Cristo. O que fazer para receber os benefícios do sacrifício de Cristo? A Escritura nos ensina que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, se essa mensagem faz sentido à sua mente e ao seu coração, se você compreende a sua situação e se você entende a grandiosidade e a graciosidade de Jesus Cristo, você só precisa dizer a Ele: Senhor, entra no meu coração. Senhor, efetivamente seja o meu libertador, aquele que garante a minha vitória. E que nesta noite, quer aqui, quer alguém nos acompanhando pela internet, haja esse pedido de socorro, porque será que todo aquele que efetivamente clamar encontrará resposta, encontrará socorro, encontrará vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Eu vou pedir ao pastor Daniel que nos eleve a Deus numa palavra de oração, e o pastor Lucas que ore ao Senhor. Depois entoaremos o tríplice amém. Eu convido você a sentar-se para rápidas informações. Santo e eterno Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, pela Tua palavra que foi lida e exposta e encontrou morada no nosso coração. Te louvamos, ó Deus, porque Cristo Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz, expondo a ignomínia, principados e potestades. E hoje podemos estar diante do Senhor, tendo sido resgatados, salvos, pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Santo Deus, que o Senhor traga essa salvação a nós, aos nossos filhos, às nossas famílias.
Te louvamos, ó Pai, e clamamos a Ti que não permitas que entre no nosso meio presentes de grego, heresias, sutilezas, vãs filosofias, legalismo. Tem misericórdia, ó Deus, que somente Cristo esteja no centro do nosso culto e da nossa vida, que tudo seja para a glória do Senhor, somente baseado na Tua palavra, não pelos nossos méritos, não pelo que podemos fazer, não por rigor ascético, mas na dependência do Senhor, do Teu Santo Espírito, que nos conduz à vitória, que nos conduz em triunfo para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida que agrada ao Senhor, gerando frutos que honram a Ti. Dê-nos vitória, ó Deus, nessa semana, no nosso trabalho, nas nossas casas. Livra-nos do mal, Senhor. Possamos viver de acordo com a Tua palavra, sendo santificados na verdade, e a Tua palavra é a verdade. Oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Povo eleito do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e amáveis consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, e sobre vós permaneçam hoje e sempre. Amém.